E aí, galerinha? Hoje a gente viu que aquele conteúdo lá sobre isótopos, né, sobre as partículas elementares que compõem o átomo, eles são muito importantes. Agora que a gente viu que para determinar a massa de um elemento químico, eu preciso conhecer as massas dos isótopos. E aí você lembra, né, que os isótopos a gente determina a massa dele somando a quantidade de prótons que existe no seu núcleo mais a quantidade de nêutrons que também estão no núcleo. Depois disso, para determinar a massa atômica do nosso elemento, basta a gente multiplicar as massas pelas suas abundâncias. Não foi isso que a gente viu? Mas vamos lá para a gente revisar para ter um melhor desempenho na atividade de sala? Para lá no slide. A gente viu a massa atômica e também vimos a massa molecular, porque elas são complementares, né? Por definição, a gente fala que a massa atômica ela é sim uma propriedade física, porque ela está relacionada à massa, e a massa ela é, por natureza, uma grandeza física, né, associada à inércia. E aqui a gente fala massa atômica porque ela está direcionada para a determinação das massas dos átomos dos elementos químicos. E por que a gente trabalha, no caso ali, essa média ponderada da massa dos isótopos? Porque o que é o elemento químico? O elemento químico nada mais é do que um aglomerado, ó, quase não sai a palavra, um aglomerado de átomos com o mesmo número atômico. Então, quando eu falo do elemento carbono, eu estou falando de vários átomos de carbono que se unem e formam o nosso elemento químico. Então, para determinar a massa desse elemento, eu preciso conhecer a massa de todos esses átomos. E como alguns desses átomos são isótopos, eu tenho que levar isso em consideração, porque a massa do isótopo é diferente da massa do elemento químico, pela diferença de nêutrons no seu núcleo. Então, para determinar a massa atômica, sempre vamos determiná-la através da média ponderada da soma ali de todos os isótopos naturais de um elemento químico, levando em consideração a porcentagem que ele se apresenta na natureza, ou seja, a sua abundância na natureza. Então, a massa atômica, nós temos como referência para a sua medida a unidade de massa do carbono 14. Então, a gente pegou o carbono 12. A gente pega o átomo de carbono 12 e divide ele em 12 partes iguais. E aí, ele vai sendo utilizado como referência para medição e determinação das massas atômicas dos outros átomos. Depois que a gente determina isso, a gente consegue fazer um comparativo de quantas unidades de massa atômica o elemento químico, lá o átomo do outro elemento, é maior ou menor que o átomo de elemento químico carbono 12. E aí a gente tem aqui, ó, se afirmarmos que a massa atômica de um átomo do elemento oxigênio é igual a 16 unidades de massa, queremos dizer que um átomo de oxigênio é 16 vezes maior que a massa de 1/12 da massa do nosso carbono 12. Então, o oxigênio, quando eu coloco lá um átomo de oxigênio na balança, para que ela fique reta, eu tenho que ter 16 unidades de massa de carbono 12 aqui desse lado. 16 fatiazinhas iguais da pizza lá do nosso carbono 12. E aí a balança vai equivaler, porque um único átomo de oxigênio vai equivaler a 16 unidades de massa do átomo de carbono 12. Já a massa molecular, ela vai ser o quê? Ela é uma medida de massa de uma única molécula de uma substância. Então, ela vai ser a massa total de todos os átomos que compõem essa molécula, levando em consideração a quantidade de átomos do elemento químico que a compõe. Então, quando eu falo da massa molecular, eu estou falando da soma das massas atômicas dos átomos que compõem ali a nossa molécula.
e ela vai ser expressa pela unidade de massa, assim como nós vimos para a massa atômica. Agora, você vai pegar todo esse raciocínio aí, todos esses conceitos e vai jogar lá, ó, na sua atividade de sala. Daqui a pouquinho eu volto e a gente faz a correção juntos. Vou logo avisando. Errar o conceito químico a gente perdoa. Perdoa porque às vezes é a primeira vez e a gente não tem tanta familiaridade. Mas os cálculos matemáticos que estão envolvidos, professora Lúcia, professor Maurício, ó, fica de olho nos meninos. Porque querendo ou não, gente, é o quê? É soma, subtração, divisão e multiplicação, né? A gente está trabalhando com igualdade. Então, nesse ponto aí tem que ter bastante atenção, viu, galerinha? Então, vamos lá para a gente fazer a correção no nosso Tirando Dúvidas. Bora lá para a questão de número 1. Na questão de número 1, ela diz o seguinte, ó. O elemento magnésio, cuja massa atômica na tabela periódica é de 24,30 unidades de massa, apresenta na natureza apenas 3 isótopos. Um desses isótopos possui massa igual a 24 e é encontrado na natureza com abundância de 79%. Já o isótopo de massa igual a 25 possui abundância de 10%. E aí vem, ó, qual é a massa do terceiro isótopo, o qual apresenta abundância de 11%? Eita! O que ele deu? Ele deu de informação para a gente a massa da tabela periódica, ele já deu a média ponderada da massa atômica do magnésio, que ele diz lá que é 24,30. Então, quando você vai montar aquela fórmula, que a gente trabalha lá, massa atômica é igual à abundância do elemento, a abundância não, a massa do isótopo, vezes a abundância e tudo mais, você tem que lembrar que aqui, ó, você já deveria ter colocado o 24,30, porque já é a massa atômica do nosso magnésio, do nosso elemento magnésio. Então, qual é o cálculo que você deveria fazer? É esse daqui, ó. Eu tenho o valor da massa, e ele me deu, que é 24,30. Eu tenho a massa e a abundância do primeiro isótopo, então eu coloco lá. Qual é a massa do primeiro isótopo? Não é 24? Então, 24 vezes a sua abundância, que é 79. Fecha o parêntese. Mais a massa do segundo isótopo, que é 25, vezes a sua abundância, que é 10%. Fecha o parêntese. Vou para o outro. Mais a massa do terceiro isótopo, que nesse caso a gente não tem, e se a gente não tem, ele vai como a variável, ele é o X, vezes a sua abundância, que é 11%. Tudo isso dividido por 100. Para você não ter que trabalhar com esse 100 aqui, que você pode fazer? Multiplicar, ó, ele vezes o 24,30, que vai dar 2.430. Multiplicando 24 vezes 79, o que a gente encontra? 1.896. Vai conferindo aí nos teus cálculos. Mas aí eu multiplico aqui, ó, o segundo isótopo. 25 vezes 10, 250. E x vezes 11 vai me dar 11x. E agora, galerinha, coloco em evidência. Letra para um lado, número para o outro. Ou se você quiser reduzir ainda mais a tua equação, tu pode fazer já essa somatória aqui, ó, de 1.896 mais 250, ó. Que aí eu chego em 2.146. Tem alguma coisa para somar e multiplicar agora? Agora não tem mais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o x, e para isso eu tenho que colocar a minha variável em evidência. Letra para um lado, número para o outro. Então, o meu 2.146, que desse lado aqui é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, porque eu inverto o sinal, eu inverto a operação que ele está fazendo. Se ele está somando, ele passa
subtraindo. Então, agora eu subtraio 2.430 menos 1.146, que vai dar 284. Achei o resultado? Não, eu preciso achar x. Novamente, vou colocar x em evidência. Letra para um lado, número para o outro. Então, o 11 que está multiplicando, quando ele vai para o outro lado da igualdade, eu inverto a operação que ele está fazendo. O inverso de multiplicação é divisão. Então, vai ficar x é igual a 284 dividido por 11. Quando eu divido, eu encontro lá 25,81, que para a gente aqui vai ser a letra B, a alternativa B da nossa questão. Então, aqui, ó, letra B. Na questão de número 2, olha só o que ele fala. No estudo de massas atômicas e massas moleculares, para as substâncias hidróxido de sódio, aí ele dá a fórmula, e carbonato de sódio, outra fórmula, assinale a alternativa que corresponde às massas moleculares de cada substância respectivamente. O que o respectivamente quer, gente? Que seja na ordem que elas são apresentadas no enunciado. Primeiro eu determino a massa do hidróxido de sódio, depois do carbonato de cálcio. O que eu preciso? Eu preciso conhecer as massas atômicas de cada um dos elementos que compõem a minha molécula. Eu tenho? Tenho, olha só, isso aqui não é uma questão, não, isso aqui é uma mãe. Eu tenho aqui as informações necessárias. O que eu preciso saber? Manusear a minha fórmula molecular. Vamos começar pelo hidróxido de sódio. NaOH. Quais são os elementos químicos que estão presentes? O sódio, né, ó, a massa atômica do átomo de sódio, do elemento sódio, 23. Quem mais? Oxigênio e hidrogênio. Quantos átomos de cada elemento eu tenho? 1 de sódio, 1 de oxigênio e 1 de hidrogênio. Então, o que eu tenho que fazer? Somar. 1 mais 23, 3, é quase que não sai, mais 16. É apenas uma soma, porque eu tenho um átomo de cada elemento. E quando você soma 1 mais 23 vai dar 24, mais 16 vai dar 40. Então, ó, 40 é a massa molecular de uma única molécula da substância hidróxido de sódio. Só resolvendo aqui eu já matei a questão que a alternativa correta é a letra A. Mas vamos fazer a determinação aqui para o cálcio. Como é que fica? Para o cálcio não, carbonato de cálcio fica a fórmula molecular CaCO3. E aí eu tenho que saber quem são os elementos químicos que estão compondo a minha molécula. É o cálcio, tá aqui o cálcio. Quem mais? É o carbono e, novamente, o oxigênio. E aí eu vou, quantos cálcios tem? Só um. Então, vai ficar lá 40 do cálcio mais. Quantos carbonos tem? Só um também. Então, a massa de um átomo do carbono, que é 12. Mais o oxigênio. Quantos oxigênio tem? Aí você vai lá na fórmula, ó. Ah, tem 3. Então, mais 3 vezes a massa de um átomo de oxigênio, que é 16. Observe que aqui ó, já foi um pouco diferente. O que eu faço agora? Somo 40 mais o 12 e vejo quanto é que fica a multiplicação de 3 vezes 16 para somar com o resultado dessa soma, que no caso aqui vai dar igual a 100. Olha só, 40 vezes 1. Por que a gente faz entre o parêntese com essa multiplicação? Que fica mais fácil para você entender a quantidade de átomos que tem daquele elemento, que no caso aqui é o cálcio, mais 12 vezes 1, porque só tem um átomo de carbono, mais 16 vezes 3, porque eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, vai ficar 40 mais 12 mais 48, que me dá a massa molecular de uma molécula de carbonato de cálcio,
sendo igual a 100 unidades de massa. Tranquilo, galera? Então, vamos lá para a nossa questão de número 3. E na questão de número 3, ela é uma questão bem tranquila, né? Tem uns parênteses, tem uns colchetes, assim, mas não se assuste. É só para testar se vocês estão prestando atenção, se o coração de vocês está forte. Não tem nada demais. Vamos lá. Ele fala lá o seguinte: assinale a alternativa que indica, respectivamente, ou seja, nessa ordem que está sendo apresentada aqui para vocês, as massas moleculares corretas, eu não quero massa errada, né? Das seguintes substâncias. E aí ele dá as massas atômicas para a gente. Olha aí, ó. É só fazer o quê? Pegar as fórmulas, ver os elementos que compõem cada uma delas e fazer lá, multiplica pela quantidade de átomos, soma pela do coleguinha e vê o resultado. Então, vamos começar aqui com o ácido sulfúrico. H2, faz de conta que aqui embaixo é um 2, tá? SO4. Vou lá, qual é a massa do hidrogênio? É 1. Então, 1 vezes quantos hidrogênios que tem? Vezes 2. 2, 2, 2. A parte que não sai. Mais, qual é a massa aqui do enxofre? Vamos ver, cadê o enxofre? Tá aqui, ó, 32 mais 32. Quantos enxofre tem? Só 1, então tá de boa. Mais, agora, quantos oxigênios tem? Tem 4. Então, vamos lá. 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. E aqui eu vou fazer 1 vezes 2 vai dar 2, mais 32, mais 4 vezes 16 para determinar a nossa massa. Como o espaço aqui está pequeno, vamos aqui para o cálculo pronto, fica mais fácil para vocês entenderem. No ácido sulfúrico, a gente fez exatamente isso. Viu quais são os elementos que compõem? É hidrogênio, enxofre e oxigênio, e determinou a massa total de cada elemento multiplicando pela quantidade de vezes que ele aparece ali na nossa molécula. Então, aqui o hidrogênio são quantos? São 2. Então, eu pego a massa de 1 e multiplico por 2, que vai dar 2. O enxofre são quantos? São 1. Então, vai ficar 32 vezes 1, que dá 32. E o oxigênio são quantos? São 4. Então, 16 é a massa de um oxigênio. Então, eu multiplico por 4, que dá 64. Somo tudo e encontro a massa da minha molécula, 98. Vou para o próximo, faço o mesmo esquema. Hidrogênio, a massa de um hidrogênio igual a 1, multiplico por 4, vai dar 4. Aqui o nosso fósforo é 2, então 2 vezes 31 dá 62. O oxigênio são 7, ó, então 16 vezes 7 que dá 112. Somo tudo e encontro a massa da molécula. Vou para o próximo. Olha só o próximo. Quantos alumínios tem? 2. Então, a massa do alumínio, que é 27, vezes 2, que vai dar 54. Aqui que começa a ficar um pouquinho interessante. Olha só, nós temos um parêntese, certo? E um 3 aqui, ó. Esse 3 está dizendo que eu estou multiplicando por 3 tudo que está dentro do meu parêntese. Então, se dentro do parêntese eu tenho um enxofre, significa que, na verdade, eu tenho 3. Então, vai ficar 32 vezes 3, que dá 96. Aê! Se dentro do parênteses tem 4 oxigênio, significa que eu não tenho 4. Eu tenho quantos? 12, porque 3 vezes 4 dá 12. Então, eu tenho 12 oxigênios. Vai ficar 16 vezes 12, que dá 192. Somo tudo e tenho a massa ali da minha molécula, 342 unidades de massa. E o último, para ficar bem mais interessante, porque eu tenho um parêntese, eu tenho ali outras coisitas, olha só. Sempre observe. Nesse caso aqui, ó, o cálcio está fora, né? Então, eu vou trabalhar com ele normalmente. Quantos cálcios eu tenho? Eu tenho 3. Então, a 40 vezes 3 dá 120. Quantos ferros eu tenho? Ai, professora, tem 2, tem 2. Não, olha só, ele está dentro aqui do meu colchete. Aqui, ó, tem um 2 multiplicando. Significa que são 2 ferros. Então, 56 vezes 2, que dá 112. E o carbono? Mesmo esquema. Eu tenho que olhar que ele está entre o parênteses, indicando que tem 6, e fora tem mais 2. Então, eu não tenho 6, eu tenho 6 vezes 2, que dá 12. Então, a massa do carbono vezes a quantidade de vezes que ele aparece, que são 12, que dá
144. Nitrogênio, o mesmo esquema. Eu tenho aqui ele, o 6 e o 2. Então, estou multiplicando tudo que está aqui dentro. Então, não tenho só 6 nitrogênio, eu tenho 12 no total. Fica 14 vezes 12, que dá 168. E aí, a minha massa total de uma molécula dessa substância é de 544. Qual é a alternativa correta? Letra D. Vamos conferir a letra D? Tá aqui, ó. Letra B, né? Tá aqui, ó, 98, 178. Vamos ver a outra. 342 e 544. 342, 544. Letra P é a nossa alternativa correta para essa questão. Galerinha! É bom que os cálculos são tranquilos, não são tão difíceis nem tão complicados. Mas a gente vai encerrando mais essa aula por aqui e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá!